Queridos, a paz do Senhor, bom dia, que alegria, que prazer, mais uma vez estar aqui com os nossos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, mais uma vez estamos aqui para juntos continuarmos a nossa reflexão. Lembrando os irmãos que nós vamos juntos, com a graça de Deus, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, caminhar por todas as Sagradas Escrituras, né? Livro por livro. A nossa leitura continua no verso 3, que diz assim: E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Arão, ok? Mais uma vez, só lembrando aos irmãos que a expressão fogo estranho, ela tem muitas concepções. Uma delas é que eles poderiam ter colocado um tipo de brasa fora dos padrões determinados por Deus para o sacrifício. Outros dizem que Deus vai punir Nadab e Abiú, porque na função em que eles estavam, eles demonstravam arrogância, prepotência, ciúme, inveja, e que na verdade não seria um procedimento adequado para um sacerdote. Por outro lado, alguns dizem que eles estavam embriagados. Vejam que se tem as mais diversas concepções sobre a expressão fogo estranho. Amanhã eu estarei apresentando outras, mas o texto não traz à tona quais foram estas questões. Simplesmente diz que eles apresentaram fogo estranho. Na verdade, literalmente, isso quer dizer que eles estavam procedendo de modo ilegal. Eles não agiam conforme a determinação de Deus. E se não agiam de acordo com a vontade de Deus, seriam punidos. Como de fato foram totalmente fulminados, foram destruídos pelo poder de Deus. É muito importante que, trazendo esses versículos para o lado espiritual, isso aponta para o crente. Todo salvo em Cristo, conforme Romanos 12, primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Veja que Paulo ele está falando da seriedade de que todo crente que é chamado por Deus, não apenas sacerdote, não apenas pastor, não apenas missionário, todo crente é chamado para desenvolver um sacerdócio universal, com o seu corpo, com a sua boca, com a sua voz. É isso que está lá em 1 Pedro 2,9. Nós somos a comunidade de sacerdotes. E trazendo isso para o lado espiritual, é importante que cada crente que leva o nome de servo de Deus, de serva de Deus, que o seu corpo foi redimido pelo sangue de Jesus. Como nós podemos ler em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Não é apenas o sacerdote que deve proceder em santidade, mas também o cristão. Todos nós, pastores, líderes, missionários, devemos proceder com sinceridade. Por quê? Porque quem está na obra de Deus, quem leva o nome de Jesus Cristo, quem é pastor, quem é sacerdote, é colocado nesta função para abençoar vidas, para abençoar outras pessoas. Abraão não foi sacerdote, mas lá em Gênesis 12:3 ele diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, sê tu uma bênção. Ou seja, o pastor que está na função de pastor, ele não é pastor para ter arrogância, ele não é pastor para ter um cargo para si, ele é pastor para abençoar vidas, com a palavra de Deus, com o ensino, com o pastoreio, com o cuidado, com o amor, com o zelo. De igual modo, o missionário, de igual modo, a missionária, e de igual modo, o crente.
toda posição que Deus nos dá é simplesmente para abençoar vidas. As posições lá fora, como ministros, lá fora como educador, lá fora como empresário, é para si, ainda que outros façam e abençoem outras pessoas. Porém, a missão que Deus dá, ela é para abençoar outras pessoas. Então imagine, se Deus deu uma função a Nadab e Abiú, eles deveriam proceder naquela função conforme a santidade de Deus. Porque como é que na função que eles estavam, quebrando a lei, quebrando a palavra, não agindo em santidade, sendo irresponsáveis, como é que eles poderiam abençoar outras vidas? Como é que um líder, como é que um obreiro que está na função que Deus coloca, é arrogante, é prepotente, é soberbo, vai abençoar outras vidas? Como é que um líder que está em uma função que Deus o colocou, ele não visita, não ora, não ama as pessoas, não cuida, mas quer matá-las, como é que ele vai abençoar as pessoas? Deus não coloca ninguém em posição para ser famoso, para ser grande, para ser aplaudido. Toda posição que Deus dá é para que você abençoe vidas. É para que você abençoe famílias. É para que você abençoe outras pessoas. Então pense comigo, um pastor em adultério, no cargo e na função de pastor, ele pode abençoar outros? Me diga, um obreiro que na verdade a vida dele é largando a esposa e se casando com outras, ele pode abençoar a vida naquela função? Pense você. Estaria eu sendo ríspido? Estaria eu sendo pesado? Então pense você mesmo. Pense você mesmo. Às vezes alguém quer nos criticar e dizer, falta amor, falta não sei o quê, mas quando alguém comete pedofilia, por que você não tem amor para com ele? Porque você vê que é um crime hediondo. Agora imagine um pastor, na função de pastor, cometer pedofilia. Me explique se ele está apto a exercer essa função. Como é que ele está ali no cargo para abençoar a família, para abençoar vidas, para andar em santidade, e no cargo ele está cometendo isso? O Senhor tem que matá-lo. O Senhor tem que puni-lo. É isso que nós podemos analisar aqui. Então Deus não coloca nenhum obreiro em cargo, em função, para que ele seja maldição para outras vidas. A posição que Deus me dá e que Deus te dá é para que sejamos bênção para outras pessoas. É isso que nós podemos analisar aqui na própria palavra de Deus. Ontem eu fiz a citação de 1 Pedro 15,16. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então, é muito importante isso. Quem é escolhido, escute, quem é escolhido deve andar em sinceridade. Quem é escolhido deve andar em temor. Quem é escolhido deve andar em verdade. Quem é escolhido deve ser um homem de sinceridade, uma mulher de sinceridade. Então, observem bem. Nós podemos analisar aqui que na posição que Deus nos dá, nós temos que ter moral, nós temos que ter ética, nós temos que ter santidade. Eu vou só citar aqui Lucas 12, verso 48. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Para você que me escuta, Lucas 12, 48. A palavra de Deus, ela nos diz da seguinte maneira: mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ora, se Deus me confiou uma função, se Deus me confiou uma missão, eu tenho que corresponder a ela. Mas é pesado. Mas você não quis? Você não está naquela função? Então tem que andar de acordo com aquela função que foi dada pelo Deus Todo-Poderoso. Ok? Nós podemos perceber que os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, como o texto está dizendo, eles não valorizaram duas coisas. Uma, a posição que foi dada por Deus. Segundo, não valorizaram o Deus que os colocou naquela posição. Ora, como era Deus que os tinha colocado e exigia santidade, verdade, bom procedimento, esses homens não aceitaram. Esses homens quiseram viver ao seu modo, proceder do seu jeito,
ser independente. E quem vai trabalhar para Jesus não pode proceder do seu jeito, nem ser independente, porque tem que viver de acordo com a vontade daquele que o escolheu. Nesse caso, Deus. Quem havia escolhido era o Senhor. Quem havia chamado era o Senhor. Quem havia colocado era o Senhor. Então, se era Deus que tinha colocado, por que eles queriam fazer do jeito deles? Da maneira deles? Por isso que Deus vai matar a Nadab e Abiú. Eles não valorizaram a posição que Deus deu para ele, nem mesmo a função que exigia santidade, que exigia procedimento conforme a lei de Deus. Agora, gente, vem o mais pesado. Porém, Arão calou-se. Veja bem, não tinha o que Arão fazer. Não tinha o que Arão reclamar. Por quê? Ele era consciente que os filhos quebraram as normas divinas. Não tinha o que Arão dizer, Deus é injusto, Deus não tem amor. Ele sabia que Deus havia chamado ele e seus filhos para estarem naquela função, que exigia procedimento conforme a lei, santidade, verdade. Como os filhos não procederam conforme a palavra de Deus, ele na verdade ficou abalado. O pai ficou abalado pela morte dos filhos. Isso não se pode negar. Agora, nada justificaria os seus filhos. Os filhos pecaram, os filhos erraram, os filhos quebraram a lei de Deus, quebraram a aliança. É isso que o texto bíblico está dizendo aqui. Então, a única coisa era Arão se silenciar e aceitar a vontade do Senhor. E aceitar a punição divina. Existem casos que às vezes nós paramos para olhar, ficamos abalados, mas devemos aceitar a vontade de Deus. Porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Então a palavra de Deus para nós nesta manhã é o silêncio de Arão. O que quer dizer? Há coisas que Deus vai agir e que eu tenho que ficar em silêncio. Não me intrometer, porque é Deus julgando, é Deus punindo, é Deus envergonhando aqueles que estão no cargo, na função de pastor, mas que pelas madrugadas estão na internet, às vezes olhando mulheres nuas, sendo ministro do Senhor, viciados na pornografia, sendo ministro do Senhor, viciados em drogas, dizendo que é ministro do Senhor, enrolando os outros, dizendo que é ministro do Senhor, exibindo o corpo, dizendo que é ministro do Senhor, tirando dinheiro da igreja, roubando dos cofres da igreja, dizendo que é ministro do Senhor. Deus vai usar situações para os matarem. E você, querido irmão, põe a mão na tua boca, fique em silêncio e aceite a vontade de Deus. Pai querido, Pai santo, te honramos pela tua palavra. Somos alertados pela tua palavra e nos dá sabedoria, prudência e cuidado e zelo para não cairmos, para não sermos fisgados, ó Deus, pelo diabo, pelas armadilhas de Satanás, mas que, ó Deus, estejamos atentos e vigilantes 24 horas. Dai-nos do teu Espírito Santo, para que tenhamos mais graça, mais sabedoria, mais poder, mas também precaução. Senhor, abençoa teus filhos. Abençoa os pastores sinceros, que se comprometem pela função que o Senhor entregou, que querem corresponder à missão que foi dada, o título de chamados, escolhidos para fazer a vontade tua. Quanto, ó Pai, àqueles que estão enganando os fiéis, que não são verdadeiros, traz à tona, Senhor, tais pecados e tira-os do nosso meio, porque o Senhor não deixa na congregação os que usam de engano. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.